Olá, povo de Deus, sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, 4 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 47, 2 a 13 e Marcos 6, de 14 a 29. Diz Eclesiástico: como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda parte e os aniquilou, os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou seus pecados e exaltou para sempre o seu poder, concedendo-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Lendo o Eclesiástico, esse livro que só se encontra nas Bíblias católicas, nos transportamos para o começo do segundo século e para o gênero literário sapiencial, onde a sabedoria é cantada para dizer como Deus interveio na história do povo de Israel. Hoje destaca-se Davi como um personagem escolhido por Deus para engrandecer o povo eleito. Segue o estilo de tantos outros textos que vimos no segundo livro de Samuel, que idealiza a figura de Davi, chegando ao ponto de dizer que ele brincava com os leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Porém, o que engrandecia mesmo Davi era a sua fé inabalável no Senhor. Por isso, nosso texto de hoje destaca que em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor, e de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Desta forma, Deus perdoou seus pecados e fez dele o rei mais amado de Israel, garantindo-lhe uma descendência messiânica. Marcos 6, 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia.
Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá levar o cadáver e o sepultaram. Esse banquete do rei Herodes, onde foi servida a cabeça de João Batista em uma bandeja, é chamado de banquete da morte. Apesar de nosso texto dizer que Herodes gostava de ouvir as pregações de João Batista, este nunca deixou de anunciar a verdade, inclusive reprovando a conduta do rei que tinha tirado a esposa de seu irmão. O texto carrega mais as tintas contra Herodíades. Mas Herodes, mesmo sabendo que João era justo e santo, cedeu aos caprichos de sua mulher e mandou decapitar João Batista. Interessante observar o que diz o historiador da época, Flávio Joséfo, que foi direto ao assunto. Ele afirma que Herodes temia uma sublevação da parte do povo por causa de João Batista, que era muito querido e conquistava muitos adeptos, por isso mandou matá-lo. O relato de Marcos acaba transformando João Batista a uma vítima de ataques de uma mulher histérica. Porém, João Batista conseguia arregimentar muita gente, formando um movimento que colocava o poder de Herodes Antipas em perigo. Nosso trecho de hoje nos mostra ainda um Herodes um tanto arrependido, procurando reconhecer em Jesus um Batista ressurreto. Por isso ele, frente à fama de Jesus que se espalhava e que fazia muitos dizerem que ele era Elias ou algum dos profetas, Herodes logo diz: não, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. É como se o remorso perseguisse o rei. Assim, nosso texto ainda termina com um gesto de benevolência de Herodes, que permitiu que os discípulos de João fossem apanhar seu cadáver para um sepultamento digno. Com o nosso relato de hoje, Marcos põe um ponto final no movimento de João Batista e deixa claro que o movimento de Jesus é totalmente inédito, novo, e que nada tem a ver com o Batista que continuava a ser venerado. É interessante ainda observar que nem todos os seguidores de João Batista passaram automaticamente a seguir Jesus. O exegeta Raymond Blau afirma que os que se tornaram cristãos engrossaram a comunidade do discípulo amado, do quarto evangelho. Alguns dos que não aderiram ao seguimento de Jesus no segundo século
perfilavam na seita dos ebionitas, nascida depois da queda do templo nos anos 70, que misturava elementos judaicos e cristãos. Com toda a engenhosidade do texto, Marcos não conseguiu esconder a fraqueza de Herodes, submisso aos caprichos daquela que tinha sido esposa de seu irmão Filipe. Esse banquete da morte contrasta com o banquete da vida, onde Jesus provoca a partilha milagrosa dos pães. Um beijo no seu coração.